esposa dele, então ele tá dando uma saída para jantar com ela e pediu para justificar para o senhor a falta Tá dele, a certo. ausência na aula. Tá bom, tá justificado. Pessoal, boa noite para todos, para todas. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade naquele autor, né, no Marshall. Vocês já começaram a fazer a leitura, começaram a fazer o trabalho. E outra coisa, eu peço a vocês postem na plataforma o trabalho. Porque quando mandam no e-mail, para mim fica difícil, porque eu recebo muito e-mail, e daí, quando a gente vai corrigir, né, colocar as notas, tudo direitinho, a gente põe lá na plataforma. Quando vocês mandam no e-mail, ele foge um pouco, né, do meu controle. Aí pode correr o risco de deixar alguém de fora, entendeu? Se vocês puderem, eu peço a vocês que coloquem lá na plataforma. Vocês façam o anexo, né, anexa o texto lá, tá bom? Professor, não vai esquecer do meu, não, para ver aí no e-mail do senhor, hein? Pois é, porque assim, a regra não é mandar no e-mail. O e-mail é quando a plataforma não funciona, entendeu? Pois é, mas eu não consegui enviar aquele dia que eu falei para o senhor que eu tentei e não consegui. Aí o senhor falou para enviar no e-mail do senhor. Isso. Então, eu peço assim, que vocês mandem para mim, dentro do prazo, se possível, para evitar estar mandando no e-mail. Eu fico com medo de vocês mandar e eu acabar perdendo esse trabalho de vocês, e aí vocês ficarem prejudicados, sabe? Eu não quero que isso aconteça. Então, pessoal, vocês terminaram de ler o material do Marshall, aquela discussão da aula passada? Sim, professor. Terminaram, né? Tá. Ele é um pouco extenso, né? Como eu disse para vocês, ele usa muito argumento, ele argumenta bastante, e por isso tem uma leitura um pouco diferenciada. Mas eu peço que vocês tenham paciência e façam essa leitura, né? Hoje nós temos só 7 páginas, nosso texto de hoje é bem pequeno, nossa aula hoje vai ser bem leve, né? Quero tumultuar vocês com trabalho, com leituras. Eu ainda nem fiz o exercício da aula de hoje, eu vou fazer depois, tá? Mas hoje a gente vai falar, dentro ainda do mesmo autor, sobre os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Na aula passada, nós tentamos, né, nós discutimos aqui, e vocês até participaram, né, da discussão, sobre a possibilidade de uma teologia do Novo Testamento, se era possível, se é legítima. E nós discutimos, né, chegamos à conclusão, baseada no autor, que sim, que é possível, que nós temos fontes confiáveis, né, para isso. Nós temos pessoas sérias, né, que viveram na época e pouco tempo depois, né, que escreveram. Então, há sim uma possibilidade. Agora nós vamos tentar, na aula de hoje, fazer uma relação entre os evangelhos e a teologia do Novo Testamento. Parece redundante, né, a gente falar de evangelho e de teologia do Novo Testamento. Parece que é redundante, mas não é. Na verdade, os evangelhos, eles constituem a fonte, né, a fonte de pesquisa, a fonte de onde a gente vai buscar essa teologia do Novo Testamento. E os evangelhos, eles têm as suas características, né? Nós já vimos aqui nos momentos anteriores a discussão sobre o material, sobre a fonte, sobre a escrita, sobre os autores. Nós vimos também, para nos ajudar, sobre o contexto, né? O contexto histórico, o contexto político, o contexto religioso, econômico, social.
Então, nós vimos cultural, nós vimos todo esse contexto nos momentos anteriores para que a gente entenda que o Evangelho, a teologia no Novo Testamento precisa dessas informações, precisa desses contextos para ela ir se formando, para ela ir se estabelecendo. Hoje o nosso slide são poucos também, como eu já disse, a irmã Silvana já até baixou. Nós temos hoje só, acho que 16 slides. Vou abrir aqui para vocês. A gente... Professor, eu não consegui abrir, não, professor. Mas você está conseguindo ver, Roselito, aqui na minha tela? Não, nem o PDF, nem esse coisa eu não encontrei. Eu consegui abrir a aula do dia 28. Aquele última aula que o senhor deu, eu consegui abrir. Essa eu não consegui, não. Roselito, será que nós estamos na mesma página, nós dois? Não. Eu não consigo. Não abre a página para mim, professor. Será que o senhor não está em outra disciplina, não? Não, eu estou na disciplina do senhor. Novo Testamento 1. É porque os colegas encontraram, né? Pois é, mas para mim aqui não abre, não, professor. Não, mas pode tocar a aula, professor. Depois os meninos Fecha, baixam. Roselito, e abre novamente. Irmão Roselito, vira a tela do seu celular para a tela do computador, só para a gente ver aonde o senhor está entrando, para a gente poder te ajudar aí. Faz esse favor. Desculpa, professor, intrometer aí, mas vamos ajudar lá, o colega. Cláudio. Me ajuda aí. Espera aí, eu vou virar a tela lá. Aí, ó. Tá. Tá abrindo Isso. essa página aqui, ó. A da aula... Aproxima aí, um pouquinho mais. Aula 7, a aula 8 não abre, quer ver? Eu vou clicar lá na aula 8, ó. Aí, ó, aula 8. Não é aí não, é lá no painel de entrada que ela entra. Pois é, eu vou abrir lá para o senhor ver. É essa aí, ó. Não é essa aí? Aí, ó. Aula 8, ó. Vou clicando nela, ó. Aí, ela não abre. Então, irmão Roselito, deve ser o seu computador. Isso aí é o seguinte, eu vou pedir para o irmão ligar amanhã lá na faculdade. O irmão conversa lá com o pessoal do TI, do suporte, tá? Eles vão te orientar como você vai fazer a atualização do seu navegador, tá? O navegador da internet, ele faz isso. Ele chama de cookies. São os arquivos temporários que o computador vai juntando e vai travando e vai atrapalhando a navegação. Aí, professor, por exemplo, eu estou em débito, eu trazei esse e-mail lá, será que não é por isso que eles travaram lá? Não, né? Não, não é isso não. É porque sempre coincide, né? Quando a gente está devendo, a gente cai numa blitz, a gente encontra a pessoa que a gente está devendo, a plataforma trava, é tudo coincidência, viu? Pode ficar tranquilo. Não é porque o senhor está devendo, não. E quando eu saio sem documento do carro, lá na frente eu caio numa blitz. E toda vez que eu saio com documento, eu nunca caio numa blitz. É só esquecer o documento. Esse mês atrasou, vai ver que eles resolveram travar eu também, né? Não chegou nessa modernidade ainda não, irmão. Não? Não. Ainda não está nesse controle total, não. Não, mas então vamos tá lá. bom. Então, vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Vocês estão vendo aí? Tem um leão, tem um homem, tem a águia e tem um touro. Sim, professor, estamos vendo. Maravilha, maravilha. Agora eu estou seguro. Sim, professor. Pessoal, então, essas personagens, eu coloquei aqui, essas imagens, elas representam, né, na iconografia, né, digamos assim, imagética, eles representam os evangelhos. Então, nós temos aqui os 4 evangelhos representados nessas 4 figuras, né? Vocês conseguem identificar quais evangelhos se relacionam a cada figura? O leão é Mateus, que apresenta Jesus como leão da tribo de Judá. É isso? O segundo não, na verdade, Cláudio, apresenta Jesus, porque o leão é o rei, né? Então, tá. Mateus apresenta Jesus como o rei. Como rei. Rei, tá. Rei de Israel.
E o segundo é Marcos, que apresenta Jesus como filho do homem. Não, Ué, não, não? não. Você está trocando as bolas. Mas pode ir falando. Termina aí logo. Aí a águia. Eu não lembro mais. Eu já tinha visto isso aí, mas não lembro mais não, professor. Agora me perdi. Se eu já errei o É. primeiro, agora me perdi nos outros. Mas eu já Não, vi. mas não tem nada não. Vai que acerta o segundo. Eu Nada já, não. eu já tinha visto isso aí. É assim. Alguém quer arriscar? A Yasmin está A- levantando a a- mão. aquele boi é João, não é não? Não, é assim, ó. O leão. O leão é Mateus, né? O Cláudio acertou. O homem é Lucas. Jesus é o filho do homem. A águia é Inverti. João. Uhum. João, né? Jesus é o Logos, né? Representa a águia. E o touro é Marcos, que é o servo, né? Jesus, ele é o servo. O Observa isso touro mesmo. aqui está simbolizando o servo, né? Então, aqui é a representação, né, imagética dos evangelhos, tá? Então, eu coloquei de propósito mesmo, para representar aqui os 4 evangelhos, como eles representam para a igreja, para nós, né? Então, na teologia do Novo Testamento, o Marshall ele vai levar em consideração, basicamente, três assuntos principais, os quais são os evangelhos e suas fontes, né? Nós já discutimos isso, mas a gente volta aqui para entrar nessa discussão com o Marshall. Os evangelhos e Jesus, né? E os evangelhos e outros documentos neotestamentários, certo? Os evangelhos e as suas fontes, né? Nós temos, o Marshall, ele levanta aqui alguns problemas, que aí eu coloco aqui, né, para que a gente possa ir discutindo e resolvendo os problemas. Então, o primeiro problema que ele põe lá para discussão é discutir aquilo que é comum a todos os evangelhos e o que é específico de cada livro, né? Segundo, as diferenças mais marcantes estão entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, embora todos reconhecidamente tratem da mesma figura que é Jesus. Então, nesse tópico, o que a gente entende? Né? O que Marshall quer dizer? Bem, quando ele fala de diferenças, né, daquilo que distingue, que separa um evangelho do outro e aquilo que é comum entre eles, né, são as características de cada texto, né, de cada material. Essas características, a gente consegue perceber, né, a gente consegue perceber quando a gente estuda os evangelhos. Aqui nós estamos falando do aspecto Então, do evangelho sinótico, né? Vocês já sabem que evangelho sinótico significa juntos, né? Juntos. Então, os evangelhos, eles foram escritos no caso, produzidos, mas a gente tem um entendimento maior quando a gente lê os evangelhos juntos, os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele é diferente, né, dos demais evangelhos. Ele é diferente dos demais evangelhos. Por quê? Porque João escreveu, né, com esse propósito, um propósito realmente de ter essa diferença, né? De ter essa característica diferente dos outros evangelhos. Então, o evangelho de João é diferente não só dos 3 evangelhos sinóticos, mas também entre o próprio escrito de João, também há essa diferença, né? O evangelho de João, ele é diferente das cartas e também é diferente do livro do Apocalipse. Então, João tem essas características, né, marcantes.
para analisar os evangelhos sinóticos, é necessário partir do pressuposto de que Mateus e Lucas se valem do Evangelho de Marcos, né? A gente já viu isso aqui em determinado momento, editando, incorporando a maior parte do seu conteúdo em maior proporção no caso de Mateus e bem menos no caso de Lucas. Bem, a gente continua falando daqueles problemas que Marcos está apontando. Supõe-se também que Mateus e Lucas já tiraram, né, as declarações de Jesus de algumas narrativas em geral, designadas pelo símbolo que vem de fonte no idioma alemão. Os evangelistas fizeram ainda uso de materiais exclusivos que não aparecem nos demais evangelhos. Bem, aqui é aquela velha discussão, né? De onde estão as narrativas que se encontram em Mateus e Lucas e não se encontram em Marcos? De onde eles tiraram? É isso que eles querem descobrir. Por que Mateus é diferente de Lucas, né, em algumas situações, se eles são sinóticos? Por que os dois têm essa diferença? Por que Lucas existe algumas coisas que Mateus não tem e Mateus também da mesma forma? Então, essas diferenças nós já também discutimos aqui com vocês, que elas são assim, entendidas de forma clara, porque cada escritor, apesar de ter usado uma fonte, eles também escreveram do seu ponto de vista, né? Lucas não só faz uma compilação, Mateus também não só faz uma compilação, não é apenas uma compilação. Eles não pegaram o Evangelho de Marcos e repetiram no seu escrito. Não, eles usaram como para ter uma orientação, né? Como um esboço, um modelo, e daí escreveram os seus escritos, né? Isso é muito simples de ser resolvido, né? Na verdade, o pessoal quer criar aí certas dúvidas, eles querem diminuir, né, a veracidade, quer diminuir a integralidade dos evangelhos. A extensão e a natureza exata da fonte Q são ambíguas em dois aspectos. Nós estamos falando ainda dos problemas, das críticas. Em Mateus e Lucas, incorporam todo o material de Marcos e seus respectivos evangelhos. Além, é claro, de ter integrado de maneira independente material da fonte Q ao conteúdo escolhido do Evangelho de Marcos. Então, é o que a gente acabou de falar. Está relacionado o permanente debate a respeito da composição e do desenvolvimento da fonte Q. Então, é aquela velha pergunta: e quem escreveu a fonte, né? E quem foi que escreveu a fonte Q? Nesse caso, a gente já sabe que foi Marcos, né? Marcos foi discípulo de Pedro. Dúvida se a fonte Q tenha existido sob a forma de um único documento. Portanto, encontra-se dificuldades ao tentar caracterizar a teologia dos evangelhos em termos de seus procedimentos com relação às fontes utilizadas. Isso aqui é o que nós discutimos, né? Eles tentam dizer que não tem como fazer uma teologia do Novo Testamento, porque as fontes, né, os próprios escritos, têm suas dúvidas, pairam suas dúvidas. Como o material do Evangelho de Marcos chegou até ele, né? Existe evidência sólida a respeito das demais fontes utilizadas por Mateus e Lucas? Bem, isso aqui é como a gente vem dizendo. O Evangelho de Marcos, ele foi produzido por Pedro, né? Porque Marcos escreve que Pedro cita. Então, os estudiosos falam que o Evangelho de Marcos são as reminiscências de Pedro, ou as lembranças de Pedro, né? Agora, essa questão da evidência sólida a respeito das demais fontes utilizadas por Mateus e Lucas
Lucas mesmo declara que ele fez uma pesquisa, né, acurada, ele fez o seu projeto foi através de pesquisas, de entrevistas com pessoas que estiveram com Jesus, que ouviram seus ensinamentos, pessoas que ouviram dos discípulos os ensinamentos, e assim sucessivamente. Então, Mateus também faz isso, né? Mateus também faz. Surgem duas possíveis distorções a partir dessas dúvidas. Então, quais são as distorções? Profundas modificações foram realizadas no material que os evangelistas tinham em mãos, com o uso de criatividade para construir os evangelhos e até mesmo para compor o material exclusivo. Então, assim, essas distorções, né, na verdade, elas não existem. Isso aqui são críticos, né, que colocam essas supostas distorções, que colocam essas supostas dificuldades, supostas falsificações, né, ou construções artificiais do Evangelho, né? Então, na verdade, isso aqui são críticas e que não tem fundamento essas críticas, né? É de dizer que os evangelistas, né, eles usaram a criatividade para construir os evangelhos. Foi uma criação da sua mente, né, uma criação do seu pensamento, algo assim que não existiu, mas eles criaram. Então, que coloca em dúvida, coloca em xeque-mate a questão da legitimidade, da canonicidade do Evangelho. A segunda, né, segundo problema, a segunda dúvida que gera é o material que chegou às mãos dos evangelistas já tivesse sido significativamente modificado e, em certos casos, até mesmo criado pela igreja primitiva. Então, olha só, não tem por exemplo, uma afirmação dessa, ele quer, de qualquer forma, dizer que as fontes não são confiáveis, né? Dizer que as fontes foram modificadas, né? Pela própria igreja primitiva. Olha só, a igreja primitiva, né, ela se desenvolveu depois da escrita, ou juntamente com a escrita do Evangelho. Então, dizer que foram os irmãos que criaram esse Evangelho é muito, muito temerário. Outra questão também que vale ressaltar é que os cristãos, eles davam a sua vida, né, em prol do Evangelho. Quantos cristãos não foram mortos, torturados, perseguidos, né, foram vilipendiados por causa dessa mensagem? Se fosse uma fábula, uma história criada, uma história inventada, certeza que esses irmãos da igreja primitiva não teriam coragem de dar suas vidas se fosse uma história inventada, uma história artificialmente criada. A devida concessão ao processo individual de edição das tradições pelas mãos dos evangelistas, encontramos nos evangelhos sinóticos o retrato fiel de como Jesus era visto e seus primeiros seguidores. Essas memórias têm permanecido firmes diante dos vários testes de autenticidade desenvolvidos por alguns críticos, né? Então, aqui tem algumas respostas, né, que o Marshall traz, respostas essas que ele fala que a edição, né, das tradições feitas pelos evangelistas, elas encontramos nos sinóticos o retrato fiel de como Jesus era visto pelos seus primeiros seguidores. Então, dizer que foi editado, tem um problema também dizer isso. Na verdade, não foi edição, foi uma produção, né? Quando Mateus está produzindo, quando Lucas está produzindo,
eles estão relatando exatamente um retrato fiel de como Jesus era visto pelos seus seguidores, seus primeiros seguidores, né? E essas memórias, o segundo ponto aqui, como defesa, que essas memórias têm permanecido firmes diante dos vários testes de autenticidade desenvolvidos por alguns críticos, né? Então, assim como existem as críticas que dizem que não tem autenticidade, não tem legitimidade, foi criado, foi artificialmente construído, também nós temos muitos estudiosos, críticos, que dizem que realmente as memórias são autênticas, né? As memórias da pessoa de Jesus, e a transcrição é autêntica. De que forma a obra dos evangelistas se relacionavam com as demais atividades teológicas dos primeiros cristãos? É interessante esse ponto de vista, né? Nossa aula tem 5 minutinhos aqui, essa primeira parte, mas eu vou começar a falar um pouco sobre esse ponto aqui. Vale lembrar que quando os discípulos, quando os evangelistas resolvem, né, pela orientação de Deus, escrever seus tratados, escrever os seus textos, já havia uma teologia dos primeiros cristãos. Havia, por exemplo, os textos paulinos, já havia algumas cartas de Paulo em circulação. Então, por isso que está dizendo que é feita essa pergunta: de que forma a obra dos evangelistas se relacionavam com as demais atividades teológicas dos primeiros cristãos? Eu vou deixar essa pergunta para vocês e a gente vai retomar, o nosso segundo momento com essa pergunta. Eu gostaria que vocês me respondessem de que forma a obra dos evangelistas se relacionavam. Quando a gente fala evangelista, nós estamos falando dos autores do evangelho, né? De que forma essas obras se relacionavam com as demais atividades teológicas dos primeiros cristãos. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês e a gente volta aqui dentro de poucos minutos, né? Vamos só tomar uma água. Quem precisar ir no banheiro, vai lá. E 5 minutinhos a gente volta e eu quero que vocês participem conosco, tá bom? De que forma a obra dos evangelistas, dos autores do evangelho, se relaciona com a teologia dos primeiros cristãos, né? Dos primeiros seguidores de Jesus. De que forma que essa teologia se relaciona, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, tem 3 minutinhos, um pequeno break, pequeno intervalo, já voltamos. É só o tempo de eu gerar outro link, tá bom? Até mais, então.